Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Jovens, né, que estão se desenvolvendo na palavra do Senhor. Eu quero iniciar comigo para esta noite a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15. Onde a palavra do Senhor está escrito assim: sempre chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-o aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e repartindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Abra também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 41, onde a palavra está escrito assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Podemos tomar assento para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe os irmãos. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Na vida de cada um dos irmãos que tem servido na casa de Deus. Isso faz até referência à palavra, né, ao qual nós vamos falar nessa noite, sobre aquilo que nós oferecemos para Deus. Independente, né, daquilo que nós achamos ser pequeno ou ser pouco, o que importa é colocar na mão de Deus e saber que é Deus que multiplica. Amém? Amém, igreja? É Deus que tem multiplicado na tua casa. Amém? É Deus que tem multiplicado a sua vida, elevado a sua vida espiritual. Amém? É Ele, tudo é Ele quem faz. Então, a partir do momento em que nós colocamos tudo que nós temos na mão de Deus, é justamente isso que Ele vai fazer por nós. Na sexta-feira passada, agora, eu estava pedindo a Deus uma palavra para trazer para a igreja. E de repente Deus colocou em meu coração essas 2 passagens, tanto Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15, como também Atos dos Apóstolos capítulo de número 2, onde ali nós vemos 2 momentos distintos, porém 2 momentos que, se nós olharmos, eles são singulares. Por quê? Porque quando nós olhamos para essas 2 passagens, nós vemos a multiplicação de Deus. Nós vemos a questão que Deus é aquele que faz com que tudo que nós entregamos na mão dele, ou que nós fazemos por ele, venha a ser multiplicado. Então, quando nós olhamos, né, para Mateus capítulo de número 14, nós vemos aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos capítulo de número 2, nós vemos aqui a resposta de Deus à pregação de um homem, onde mais de 3.000 almas naquele momento, eles começam a seguir a Jesus. Mais de 3.000 almas são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para esses 2 projetos, eu quero trazer aqui nesta noite esta palavra, referente justamente à questão da multiplicação. Porque quando nós colocamos a nossa vida
vida, ou colocamos algo que nós temos nas mãos de Deus, nós podemos ter a certeza que será realmente multiplicado. Deus, Ele não pede o que nós não temos, mas o Senhor nosso Deus é aquele, irmãos, que só pede aquilo que nós temos para entregar a Ele. Então nós não precisamos fazer esforço. O que nós temos que ter é um coração sincero e dizer para o Senhor: Senhor, o que eu tenho é apenas isso. Senhor, o que eu tenho é só isso. E você pode ter certeza que, se for no fundo do seu coração, Deus fará com que isso venha a multiplicar. Se é uma pouca palavra, daqui a pouquinho você vai ver, para a glória de Deus, pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, através da palavra que você está pregando, através da ministração que você está fazendo. Se for ajuda a alguma pessoa, mesmo que seja pouco, mesmo que seja uma cesta básica, você vai ver o irmão depois falar e dizer: olha, meu irmão, aquela ajuda que você me deu, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor multiplicou, e eu tive para comer, e eu tive também para doar para aqueles que estavam precisando mais do dinheiro. Eu já ouvi testemunho assim, irmãos. Então, quando nós recebemos de bom grado, ou quando nós damos de bom grado, o Senhor... É normal esse aqui ficar ligado? Amém? Então, o nosso Deus, Ele quer fazer que algo na sua vida nesta noite Isaías, ele diz: Senhor, eis-me aqui. E quando Isaías disse: eu acho que era isso aqui. Estava acreditando algo na vida dele, aleluia, e através da vida dele, louvado seja o Senhor, muitas pessoas receberiam a palavra do Senhor, aleluia. E é isso que eu e você, nós precisamos entender. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver justamente sobre isso. Então, Jesus, ali, ele multiplica os pães, né, para um número de muitas pessoas, uma grande multidão. E em Atos, capítulo 18, onde nós lemos aqui, Pedro, pregando a palavra de Deus, o Senhor Jesus, aleluia, ele multiplica aquela multidão. Agora não são mais 120 homens apenas que receberam o poder de Deus sobre as suas vidas, mas aqueles homens agora, eles saem para pregar, eles saem para ministrar a palavra de Deus, e quando eles estão ministrando, almas vão se agregando, pessoas vão agregando para a obra de Deus, para o reino de Deus, porque o Senhor é aquele que multiplica, aleluia, louvado seja Deus. Então, Mateus, ele está falando justamente sobre a questão da saciar, ou de saciar o corpo, de saciar o organismo. Porém, em Atos dos Apóstolos nós vemos, né, em ambos os casos, na questão de saciar algo, mas em Atos 2 nós vemos a alma do homem sendo saciada. Aleluia, louvado seja o Senhor. Assim como um dia alguém ministrando e pregando a palavra de Deus para nós, nós tivemos o nosso coração cheio desta palavra, e esta palavra, ela transbordou, esta palavra, ela transborda em nós, e quando nós a lemos, quando nós a ouvimos, nós sentimos esse poder glorioso de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Glória a Deus. Então nós podemos olhar a cena ali de Mateus, capítulo de número 14. Ali nós vemos um lugar deserto, um momento já tarde. Nós vemos ali uma grande multidão, nós vemos ali pouca comida. Não é isso que nós vemos? Quando nós olhamos para este versículo, ou para esta passagem, o que tem aqui? Uma grande multidão. O que temos aqui? Já é tarde. O que temos aqui? 2 pães e peixes. E o que nós vamos fazer com isso? O que vai ser feito com isso? Não importa a quantidade, depende na mão de quem nós vamos colocar.
Depende na mão de quem nós vamos colocar. Quando eu estava ontem ali preparando esta palavra e meditando nessa palavra, em todo momento eu estava ali e eu começava a chorar, porque o que eu via, irmãos, eu via a mão de Deus em tudo. Porque aquele momento foi provisão de Deus. Aquela multidão foi provisão de Deus. Aqueles pães e aqueles peixes foi provisão de Deus. Traga-me aqui. Jesus pega aqueles pães. Ele disse: olha, traz-me aqui. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele ergueu aquilo que Ele estava na mão para o céu. E o que aconteceu, irmãos? Olha o que nós vemos na palavra de Deus. Sobejaram. Sobejaram. Sabe o que significa isso, meus queridos? Que quando nós fazemos algo para o Senhor de todo o nosso coração, as coisas começam a sobejar. Quando nós, irmãos, resolvemos abençoar a vida de um irmão, as coisas começam a sobejar lá em casa. É algo incrível. É algo sobrenatural, irmãos. Quando nós resolvemos abençoar a obra de Deus, nós vamos e abençoamos a obra de Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida, e nós começamos a entender, irmãos, que Deus está fazendo com que as coisas venham ser multiplicadas na nossa vida. Nos últimos dias nós vamos vendo, irmãos, que a sociedade, ela anda cada vez mais egoísta, querendo apenas para si. Mas uma coisa que nós, como cristãos, nós precisamos aprender é a dividir, ou até mesmo doar. Doar o quê? Doar o nosso tempo, doar a nossa atenção a pessoas que precisam da nossa atenção. Nós precisamos doar muitas vezes, irmãos, momentos que nós teríamos para nós descansarmos, para podermos abençoar vidas de outras pessoas. Mas hoje, muitas vezes nós estamos fazendo o contrário. Muitas vezes nós queremos só para nós e nós buscamos só para nós. E nós precisamos entender, irmãos, sobre a lei da semeadura. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós semeamos é aquilo que nós estaremos colhendo. Sim ou não? Se nós distribuímos bênçãos, o que virá sobre as nossas vidas? Bênçãos. Se nós distribuímos intrigas, o que nós vamos ver? Intrigas. Se nós estamos num ambiente calmo, tranquilo, o que nós vamos viver, irmãos? Nós vamos viver tranquilidade. Mas se nós estamos num ambiente de inquietude, um ambiente de medo, um ambiente de angústia, o que nós vamos viver, irmãos? Nós vamos viver angustiados, nós vamos viver com medo, nós não vamos progredir, irmãos, nós não vamos partir da onde nós estamos, porque nós não estamos aprendendo a dividir. Mas o momento em que nós, irmãos, aprendemos a dividir até as nossas dores, nós somos abençoados. Recentemente eu conversei com uma pessoa, e você vê, irmãos, que essa pessoa, ela se encontrou por vários tempos fechada. Essa pessoa se encontrou por muitos dias atemorizada.
E essa pessoa, ela se fechou no mundo dela. E eu fui até ela e perguntei para ela o que estava acontecendo. É só após este momento da nossa fala, é que ela colocou para fora o que ela estava sentindo. E ela disse que ela não conseguia dividir isso com ninguém. Então nós precisamos, irmãos, até mesmo saber e aprender a dividir as nossas dores. Porque nos momentos em que nós aprendermos a dividirmos os nossos momentos, seja eles bons ou ruins, nós teremos pessoas que estarão sendo abençoadas pela nossa vida, e estaremos sendo abençoados por vidas que estarão falando conosco, que estarão orando por cada um de nós. Então nós precisamos compreender isso. Nós vemos ali, irmãos, que naquele momento em que eles estavam ali assentados, se nós olhássemos para aquilo que estava sendo ofertado naquele momento, era pequeno, era algo tímido, era um momento, irmãos, que não havia sido preparado, não tinha nada preparado. Mas alguém que precisava estar ali, estava. É como a nossa vida, quando nós precisamos que alguém chegue até nós, e nós precisamos entender que Ele está junto de nós, Ele está perto de nós, Ele está, irmãos, verdadeiramente com as mãos estendidas para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos fazer verdadeiramente receber de bom grado tudo aquilo que Ele tem para nós. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que tem todo o poder. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos ver que em alguns momentos veio algumas perguntas para as pessoas. Deus, Ele perguntou para Abraão: o que tens em tua mão? A resposta foi a vara. Quando Eliseu, ele entra na casa daquela mulher, e ele pergunta o que ela tinha em casa, ela não tinha nada, mas o profeta diz assim: ei, traz-me. Porque o profeta, ele sabendo o que ela tinha em casa, ele saberia o que ele deveria fazer. E muitas vezes, irmãos, nós não somos abençoados, porque nós, às vezes, por vergonha, ou por alguma coisa que nós estamos passando em nossa vida, nós resolvemos calar e não falar. Aquela mulher, a partir do momento em que ela falou o que ela tinha na sua casa, ali em 2 Reis capítulo 4, se você quiser ler na sua casa, o que ela tinha, ela trouxe, e através da preparação daquilo que ela trouxe, Deus abençoou a vida dela, irmãos, abençoou a casa dela. Eu quero dizer para mim, quero dizer para você: traga para Deus, coloque nas mãos de Deus aquilo que você está precisando, aquilo que você quer que mude na sua vida. A pergunta de Deus para nós é: o que você tem nessa noite para oferecer? A pergunta de Deus nessa noite é: o que você tem para poder colocar diante de Deus nesta oportunidade? O que você trouxe nesta noite para colocar diante de Deus neste culto que você prestou a Ele até aqui? Uma enfermidade? Um relacionamento? O que você trouxe? Quando nós viemos para a casa de Deus, a maioria de nós, irmãos, vem com alguma coisa de casa. E ao invés de nós trazermos diante de Deus, aqui na igreja, o que nós fazemos? Da mesma forma que nós entramos, nós saímos. Da mesma forma que nós entramos, nós cruzamos aquele portão para dentro, nós cruzamos ele para fora. E é aí que está o erro, irmãos.
é aí que mora o perigo em nossas vidas. De nós entrarmos no culto, de nós ouvirmos a palavra e nós falarmos assim: a palavra hoje não falou comigo, eu creio que falou com aquele irmão e com aquela irmã. Mas não é isso, irmãos. Nós aqui estamos falando a palavra de Deus para apenas dar um instalar na tua vida, no teu coração, para que você possa, em nome de Jesus, colocar a sua vida realmente na mão do Senhor. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós choramos, todos nós, meus amados, em um momento ou outro na nossa caminhada, nós vamos sentir dificuldades. Mas quando eu estou em dificuldade, eu prefiro ficar na minha casa, ou quando eu estou em dificuldade, eu prefiro sair da igreja. Não, meus irmãos, está errado. Está errado. Eu posso sair, irmãos, da igreja, eu posso ir para 10 igrejas. Sabe o que vai acontecer? Lá também não vai ser bom. Lá também vai ser da mesma forma. Sabe por quê? O problema não está na igreja. O problema não está nos pastores. O problema não está nos irmãos ou nas irmãs que pregam. E nós precisamos entender e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu quero entender e saber o que está se passando comigo. Ah, mas é pouco, irmãos, o que eu tenho sentido, eu nem acho necessário. Entrega, por menor que seja, coloque nas mãos de Deus, coloque nas mãos do Senhor, aleluia, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, quebrar esses dardos, quebrar esses grilhões, e você ser poderosamente abençoado pelo Senhor. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para estas passagens, ou esta passagem, nós vamos ver aqui que Jesus ali, ele multiplicou. E esta lei da multiplicação, irmãos, ela não é apenas para esses alimentos. A lei da multiplicação é para tudo em nossa vida. Porque quando nós olhamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos ver um homem pregando a Jesus Cristo. Sim ou não? Um homem, sim ou não, igreja? Um homem que estava agora cheio do poder de Deus, estava cheio da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Um homem que agora, quando ele está de frente ali, aquelas pessoas, as pessoas estão questionando o que estava acontecendo, até mesmo colocando aqueles homens como embriagados. Mas se você olhar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, você vai ver o apóstolo Pedro dizendo: olha, não, eles não estão embriagados, como vocês estão pensando, mas isto foi o que foi dito pelo profeta Joel. A nação de Israel, ela sempre deu muito valor, irmãos, àquilo que os profetas falaram, aquilo que foi pronunciado pelos profetas, porque tudo aquilo que eles haviam falado haveria de ter um cumprimento, seja naquele momento, seja posterior àquele momento, aquela profecia, ela iria se cumprir. E quando o profeta Joel, ele faz ali aquela profecia, o profeta Joel, ele está falando daquilo que estaria acontecendo após o Senhor Jesus, ele ser assunto ao céu. E o profeta, ele traz justamente a palavra a qual Pedro, ele cita aqui. Porque, olha o que diz: que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naquele dia profetizarão. Então, o apóstolo Pedro agora, ele está trazendo à memória daquele povo a promessa, e o cumprimento da promessa que foi feito
pelo profeta Joel. E nós vemos que ele começa a discorrer aqui, falando sobre os acontecimentos, ou os últimos acontecimentos que estavam ocorrendo ali em Jerusalém. No versículo de número 22, ele diz assim, olha: varões israelitas, escutai esta palavra. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas e prodígios e sinais de Deus, por ele fez, e no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele está trazendo à memória duas situações. A primeira situação é a profecia do profeta Joel. A segunda situação é de Jesus Cristo, aquele que estava no meio do povo, e o povo até mesmo já tinha visto os sinais. O Senhor já tinha feito ali maravilhas, já tinha ali multiplicado pães, o Senhor já tinha ali curado cegos, o Senhor já tinha ali levantado paralítico, o Senhor já tinha ali expulsado demônios, o Senhor já tinha feito coisas grandiosas para a glória do Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que agora aquele homem, o apóstolo Pedro, ele está justamente trazendo à memória deles todos os acontecimentos, tanto na história passada quanto na história recente. E eu quero dizer para nós aqui nesta noite, o que o Senhor Jesus ele tem feito por nós em uma história recente. Você é capaz de fechar os seus olhos agora, neste momento, e pontuar aquilo que o Senhor ele fez por você na sua história recente? O momento em que ele te pegou através do Espírito Santo? Através do momento em que ele queimou o seu coração em algum momento? Você é capaz de fechar os seus olhos e memorizar e dizer assim: ontem eu fui grandiosamente abençoado por Deus, porque Ele fez isso e isso na minha vida? Meus irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que tudo aquilo que o Senhor faz por nós, ou Ele fez por nós, irmãos, é algo sublime. E é justamente isso que o apóstolo Pedro ele está mostrando para aquelas pessoas. Ei, foi algo sublime que ele fez. E aqueles homens, irmãos, eles estão ali ouvindo ainda o apóstolo Pedro em sua pregação, em sua explanação, onde ele continua falando sobre os feitos de Jesus. E lá no versículo de número 29, ele diz assim: varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Preste atenção, irmãos. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. A este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. A esse Jesus, que a todos nós somos testemunhas. A palavra, ela é clara sobre aquilo que Deus, Ele pode fazer por nós. Se já é tarde, se estamos em uma grande multidão, mas o alimento é pouco, Jesus disse: traz-me aqui, e eu vou multiplicar. Se nós estamos assentados ouvindo a palavra de Deus, a palavra é clara: Jesus Cristo,
a quem nós falamos, a quem nós estamos sempre falando, é aquele que foi morto, mas é aquele que ressuscitou, e é aquele que está à destra do Pai. Aleluia! É a esse Jesus que nós pregamos. Os homens que estavam com Jesus, os discípulos ali, eles só viram os peixes e os pães, e os trouxeram a Jesus. Pedro agora, o que ele tem? Ele tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele não tem mais nada do que a sua fala para poder trazer aquela multidão. O pão foi servido para aquela multidão que estava faminta, mas agora o pão da vida é apresentado por Pedro àquela multidão, e aquela multidão recebe o pão da vida, assim como um dia eu e você recebemos, para a glória dele. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver e traçar aqui essas duas mensagens e essas duas palavras. Uma mensagem de um pão que alimenta o corpo, e a mensagem de um pão que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Aleluia, louvado seja o Senhor. Os apóstolos naquele momento com Jesus trouxeram o pão. Agora Pedro naquele momento traz a palavra. Eu quero que você feche os seus olhos por 30 segundos agora, e que você possa nesse momento, com seus olhos fechados, falar para o Senhor assim: Senhor, hoje nesta noite eu trouxe algo para o Senhor. Eu trouxe a minha casa para entregar em suas mãos, porque tudo está mal lá, mas eu sei que a partir de eu entregar em tuas mãos, tudo irá bem. Senhor Jesus, eu trouxe o meu relacionamento conjugal, eu trago ele diante de ti, porque estava mal, mas eu creio que a partir desta noite, eu colocando nas tuas mãos, tudo ficará bem. Senhor Jesus, eu trouxe aqui o relacionamento com meu pai. Senhor, não está nada bem, mas eu sei que a partir do momento em que eu entrego em tuas mãos, tudo acontecerá e tudo ficará bem para a glória do teu nome. Senhor meu Deus, eu trago para ti e coloco em tuas mãos, Senhor, o meu trabalho, porque nada está bom lá, mas eu sei que eu colocando em tuas mãos, tudo ficará bem para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que eu e você possamos entender, irmãos, e possamos trazer na presença do Senhor tudo aquilo que nós temos, aleluia, de dificuldades. Trazer a nossa vida financeira e entregar nas mãos do Senhor. Trazer tudo que é nosso e colocar nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que está problemático em nossa vida. E saiba de uma coisa: o Senhor é aquele que resolve verdadeiramente as situações da nossa vida. Você crê, igreja? Amém? Você crê, igreja, em nome de Jesus, que Jesus pode resolver as situações da nossa vida? Amém? Então eu quero que você se coloque de pé neste momento. Eu quero que você se coloque de pé. Pedro falou. Milhares de pessoas aceitaram a Jesus. Será que se eu e você sairmos por esta rua, pelas ruas dessa cidade, apregoando a Jesus Cristo, nosso Salvador, será que também uma grande multidão se juntará a nós? Será que se nós falarmos desse Jesus, essas pessoas realmente verão que nós temos Jesus em nossa vida? Então é momento de nós refletirmos sobre isso e realmente colocar nas mãos do Senhor, irmãos, todas as nossas ansiedades. Trazei ao Senhor toda a sua ansiedade. Trazei ao Senhor tudo aquilo que você tem, independente se é pequeno ou não. Senhor, o que eu tenho para te oferecer nessa noite é apenas a minha voz. Pode ter certeza que o Senhor vai fazer multiplicar. Senhor, o que eu tive para trazer para o Senhor nesta noite foi a oferta daquela viúva. Foi apenas o que eu tinha no meu bolso. Não importa o tamanho. Não importa a quantidade. O que importa é você trazer na presença do Senhor com sinceridade. Senhor, o que eu trago diante de ti, Senhor, é apenas a minha vida.
O Senhor Jesus, Ele vai fazer multiplicar na sua vida em nome de Jesus, irmãos, aleluia. Senhor, o que eu sei fazer dentro da tua casa, eu não sei fazer nada. Senhor, meu Deus, a única coisa que eu sei fazer é varrer. Então varra para a glória do nome santo do Senhor, e o Senhor fará multiplicar na tua casa em nome de Jesus. Senhor, mas o que eu sei fazer é tão pequeno. Meu irmão, quantos aqui querem viver a multiplicação de Deus em sua vida? Eu quero, irmãos. E eu entendo, irmãos, que não é porque eu faço. Eu entendo que Ele multiplica porque Ele quer multiplicar. Ele multiplica porque Ele quer fazer, irmãos, na nossa vida. Ele multiplica porque nesses últimos dias, meus queridos, Ele quer fazer algo sobrenatural na nossa vida, meus queridos. Naquele tempo, os homens pregavam, as pessoas recebiam de bom grado a palavra. Porque se você for ver aqui em Atos dos Apóstolos, a palavra vai dizer que aqueles homens receberam de bom grado a palavra do Senhor. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas para a glória do nome santo do Senhor. Quase 3.000 almas. O que você tem para apresentar ao Senhor hoje? Senhor, eu tenho apenas alguns pães e alguns peixes. Senhor, eu não tenho nada para trazer diante de Ti. Você tem a sua vida para apresentar ao Senhor. Você tem a sua vida para colocar na mão do Senhor Jesus e falar para Ele: Senhor Jesus, trabalha em mim. Senhor Jesus, até hoje eu não descobri o meu ministério. Senhor Jesus, até hoje eu não sei o que o Senhor realmente tem para a minha vida. Qual é o propósito que o Senhor tem para fazer e cumprir em mim? Saiba de uma coisa, irmãos, Ele vai fazer. Enquanto eu estava ontem ali meditando nessa palavra, eu comecei a me lembrar de algo que aconteceu na minha vida há alguns anos atrás. Eu não me lembro se o Juninho estava ali naquele retiro espiritual, quando nós fomos pregar ali em uma igreja ali em Pontal. E naquele momento, irmãos, naquele dia, eu havia estudado a palavra de Deus, mas chegando ali, quando eu vi aquele monte de gente ali dentro daquele lugar, daquele ambiente, aquele ambiente onde eu estava vendo ali que estava bem morno, estava uma situação ali que eu pensava: eu vou ministrar a palavra aqui, mas eu sou tão pequeno, Senhor. Eu acho que o Senhor precisaria trazer uma pessoa de mais peso aqui para poder ministrar esta palavra. E eu falava no meu coração. E eu estava muito temoroso naquele dia. E naquele dia, meus amados, enquanto eu pregava a palavra de Deus ali, eu preguei aquela palavra, irmãos, com o coração ali queimando. E eu via que as pessoas, elas estavam apenas atentas ao que eu estava falando. E quando nós finalizamos aquela palavra, o Senhor Espírito Santo, irmãos, é por isso que eu digo que não é por nós. Naquele dia, irmãos, eu estava com muito medo de trazer aquela palavra. Mas quando nós finalizamos aquela palavra, o Senhor Espírito Santo, Ele encheu aquele lugar, irmãos, de uma forma tão sublime, de uma forma sobrenatural. Eu não sei se o Juninho lembra, os músicos, todos os irmãos que estavam ali, aqueles irmãos que estavam frios naquele momento, irmãos. Mas quando o Espírito Santo pegou a igreja, Ele pegou todo mundo. É como a Iuriana disse aqui nesta noite: a glória de Deus, aleluia, ela é real no lugar. A presença de Deus, o Espírito Santo, ela é real no lugar. E quando a presença de Deus, ela é real no lugar, algo sobrenatural acontece, irmãos. Porque não é do homem que está pregando, mas é do Deus ao qual o homem está falando.
porque é Ele quem faz, é Deus quem faz. E naquele dia, irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor. Naquele dia, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mas não porque nós estávamos pregando ou estávamos impondo as mãos, não. Mas um momento como este, no som dos instrumentos, as pessoas resolveram fechar os olhos ali, naquele lugar, e se apresentarem diante de Deus como pequenos, e dizer: Jesus, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. E aquelas pessoas começaram a falar, e eles foram falando, e eles foram falando, e de repente, irmãos, aleluia, um irmão foi batizado ali, o outro foi batizado lá. As pessoas começaram a sentir o poder de Deus de uma maneira tão gloriosa, que eles não conseguiam se conter. Eles não conseguiam se conter de pé, irmãos. 90% da igreja se prostrou. 90% da igreja se colocou de joelhos diante de Deus. Muitos dizendo: Senhor, me perdoa e me reveste com o seu Espírito Santo. E naquele dia, irmãos, foi algo sublime, foi algo glorioso. Mas nós estamos acostumados a falar somente das coisas do passado. Ele fazia, Ele batizava, Ele curava, Ele revestia, Ele multiplicava. E hoje, o que Ele pode fazer hoje? Sabe o que Ele pode fazer hoje? Se você nessa noite, você trouxe um verdadeiro louvor para Ele, Ele pode fazer com que isso se multiplique, e a glória de Deus invada este lugar, invada a sua vida para a glória dEle. Independe de quem está falando, só depende de você querer receber isso. Só depende de você buscar essa glória para você. Só depende de você dizer para Deus: Senhor, eu quero receber essa glória sobre a minha vida, eu quero receber essa glória sobre a minha casa. E Ele vai te visitar. Amém, igreja? Você crê que Jesus pode te visitar hoje? O Espírito Santo de Deus, Ele pode realizar algo especial na sua vida hoje? Eu creio, irmãos, que Ele pode. Eu creio que não somente Ele fez, mas eu creio que Ele faz. Basta o nosso coração estar aberto. Basta nós buscarmos com sinceridade este poder sobre as nossas vidas. Então, se você quer, eu convido você a fechar os seus olhos agora e adorar a Ele. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero ver.
vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Meus irmãos, quero fazer um convite aqui nesta noite. Você cantou, sim ou não, esse refrão? Você quer exalar mais de Deus, mas será que você pura e simplesmente acompanhou a letra da música? Ou será que esse louvor, esse refrão, ele saiu do fundo do seu coração? Quero conhecer mais de Deus. Quero conhecer mais de Deus. Eu quero exalar mais de Deus. Então nessa hora eu quero fazer um convite para você que quer exalar mais de Deus, que quer conhecer mais de Deus. Eu gostaria que você, como um ato profético sobre a sua vida nesta noite, independe, irmão, se eu vou impor as mãos sobre você ou não, não importa. O que importa é o ato profético que você vai fazer. Eu convido você para vir aqui à frente, para conhecer realmente mais de Deus, para exalar mais de Deus. Não é só cantar o refrão de uma música, mas é de todo o coração falar: eu quero, eu preciso e eu quero ter isso sobre a minha vida. Então eu convido você, venha exalar mais de Deus, venha conhecer mais de Deus, aleluia. Porque quando nós nos prostramos diante de Deus, dizendo: eu quero, eu preciso e eu vou em nome de Jesus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Vai clamando, vai pedindo, vai suplicando, aleluia, porque o nosso Deus é um Deus que ouve, o nosso Deus é um Deus que entende os nossos corações, aleluia. Por menor que talvez seja aquilo que você trouxe para apresentar ao Senhor nesta noite, saiba você que o Senhor Deus é o
Deus que tem poder de fazer multiplicar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu matrimônio, sobre os seus filhos, aleluia, sobre a sua vida, ó jovem, em nome de Jesus. Vai buscando, busquem no Espírito Santo, busquem no Espírito Santo para a vida de vocês, aleluia. Vocês podem sair daqui nesta noite revestidos com o poder de Deus. Vocês podem sair daqui nesta noite ainda mais fortalecidos no Senhor, aleluia. Minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, Celebre ao Senhor com meu viver. Celebre a Deus. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti. Celebre ao Senhor, aleluia. Júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Abrace a Ele neste momento, como um ato profético, que você possa cruzar os seus braços assim, olha, como se você estivesse abraçando alguém. E saiba de uma coisa: o Espírito Santo é aquele que te abraça nesta hora. O Espírito Santo é aquele que está abraçando você nesta hora, aleluia. Sinta o poder do Espírito Santo na tua vida agora, irmão. Sinta aí agora, minha irmã, em nome de Jesus. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor
Deus e Pai. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, nós estamos nesta hora, Senhor meu Deus, com os nossos corações alegres, Senhor meu Deus, felizes, Senhor meu Deus, sabendo que a Tua presença é real neste lugar. Senhor Espírito Santo, continua visitando a cada um de nós, Senhor Jesus, aleluia. Revista os Teus filhos agora com o Espírito Santo do Senhor, como a Tua palavra nos diz, Senhor meu Deus. Homens e mulheres estavam reunidos naquele lugar, buscando a Tua presença, buscando a promessa, e a promessa veio sobre a Tua igreja, a promessa veio sobre aqueles homens, a promessa veio, ó Senhor meu Deus, naquele dia, de uma maneira poderosa, assim também como o Senhor tem realizado no decorrer dos tempos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite o Senhor possa visitar o Teu povo, possa visitar a Tua igreja, possa derramar, Senhor, do Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Toda a guerra que foi tramada contra a sua vida, nesta noite cai por terra, ainda que o inimigo tenha levantado homens para tentar denegrir a Tua imagem, cai por terra nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, só Ele sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Meus irmãos, Digno é o Senhor. digno é o Senhor. E enquanto eu estava aqui, Deus estava falando algo no meu coração aqui, irmãos. Se você crê, eu gostaria que abrisse aqui o círculo para cá, os meninos para cá, as meninas mais um pouquinho para cá. Deus colocou no meu coração algo aqui, que há pessoas aqui dentro que estão feridas, que trazem feridas em suas vidas, mas que nesta noite, o pouco que você tem para apresentar a Deus nesta noite, são estas feridas. Então Deus coloca no meu coração, você que sente que esta palavra é com você, que há uma ferida dentro de você, e esta ferida há anos, ela tem feito com que você não entenda o trabalhar de Deus na sua vida. Deus está falando comigo aqui, venha aqui à frente, não é vergonha para você. Esta ferida vai ser arrancada hoje para a glória do nome santo do Senhor. Eu quero convidar a Yuriana para vir aqui à frente. Vem aqui, minha irmã, em nome de Jesus. Vem cá, irmã Yuriana. Nós vamos orar, nós vamos interceder, e nós vamos ver estas feridas todas caindo por terra, caindo por terra. Não há ferida que persista ao poder de Deus. Não há ferida que persista ao poder do Todo-Poderoso. Vem cá, minha esposa. Vem cá, minha esposa. Junte com a Euriana. Eu quero que vocês, em nome de Jesus, quem são as pessoas que estão com feridas aqui, que sente que tem feridas em seus corações há anos? Isso. Meninas, meninos, glória a Deus. Pastor Marco Antônio desce aqui para nos ajudar em nome de Jesus. Rayane também aqui em nome de Jesus. Mulheres, mulheres, Deus colocou no meu coração, meus amados, feridas
serão curadas nesta noite, em nome de Jesus. Quantos aqui creem em libertação? Eu creio. E nós vamos ver mulheres e homens sendo libertos aqui, para a glória de Deus. Pode começar a impor as mãos. Pode começar a impor as mãos. Em nome de Jesus, expulsando todas as feridas, colocando por terra todas as feridas. Oh, aleluia. E tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. O sonho de Deus jamais vai morrer. Não pare de Não lutar. pare. Não pare de adorar. Não cesse de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Receba! Recebe a cura. Receba! Recebe a unção. Receba em nome de Jesus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Receba! Unção de ousadia. Receba Unção de em nome de conquista, Jesus. Unção de multiplicação. Receba em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção,
ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Cura, unção, ousadia e conquista, libertação, cura. Aleluia. Glória a Deus. Unção, ousadia e conquista, multiplicação. Recebe a cura. Oh, aleluia. Recebe a unção. O Senhor está trabalhando aqui nessa hora. O Senhor está agindo aqui neste lugar. Quem crê, coloca a tua fé em ação nessa hora. O agir de Deus é real aqui neste lugar. A presença de Deus é real neste lugar. Que nós possamos nos entregar ao Senhor. Ele conhece o seu interior, Ele sabe dos seus pensamentos, o Senhor. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, aleluia. Ele tem todo o poder. A honra, a glória seja dada a Ele nessa noite, aleluia. Vidas estão sendo transformadas aqui nesta hora, para a glória do nome dEle. Pensamentos mundanos estão sendo convertidos em pensamentos espirituais. Homens e mulheres, acostumados com a força de vossos braços, estão aqui se rendendo à força e o poder do Senhor, aleluia. Pois no Senhor há todo o poder. No nome de Jesus há todo o poder, aleluias. Então se entregue e creia em nome de Jesus. Derrame lágrimas sim na presença do Senhor. Derrame lágrimas na presença do Senhor. Nós repreendemos